Olá, professores e professoras, estamos aqui hoje para falar sobre a coleção Viver Aprender, que tem de saída uma grande vantagem sobre muitas outras propostas. Ela já tem mais de 10 anos de estrada e tem um objetivo muito específico, que é fazer uma coleção que tenha significado para jovens e adultos. Não se trata de adaptar de um outro conteúdo ou de aproveitar conhecimentos de escolas para adolescentes e crianças. A ideia é pensar o que é realmente importante para os adultos, o que eles precisam aprender, como eles aprendem. É por isso que nós selecionamos uma equipe de pessoas que estivessem dispostas a simplesmente pensar juntos conosco para criar uma coleção que fosse de fato uma coleção para jovens e adultos. A coleção Viver Aprender está organizada desde o processo de alfabetização até o ensino médio. Um total de 11 volumes em que nós oferecemos a possibilidade de uma pessoa se alfabetizar, ter um material de apoio pós-alfabetização e depois ter a possibilidade de avançar nos seus estudos até a conclusão da educação básica. Que ele possa eventualmente, quem sabe, até ir para a universidade, para que ele possa pensar no mercado de trabalho, para que ele possa, de fato, como cidadão, ter avanços significativos na sua vida pessoal. A coleção Viver Aprender para o segundo segmento do ensino fundamental está organizada por disciplinas, em 4 volumes, 6º ano, 7º ano, o 8º ano e depois o 4º volume com o 9º ano. Cada um dos volumes contém os conteúdos de todas as disciplinas. Como podemos ver aqui já no sumário, temos língua portuguesa, arte, língua estrangeira, história, geografia, ciências e matemáticas. Isso não quer dizer que não exista um planejamento para que esses conteúdos se relacionem. História e geografia interagem bastante com o seu conteúdo e muitas vezes com ciências também. A proposta da coleção é buscar conteúdos significativos para os adultos, pensando nesse conjunto de conceitos de cada uma das áreas de disciplinas da educação básica, mas que tem um significado relevante para pessoas que estão já numa outra fase de aprendizagem em que os conceitos específicos de cada área começam a aparecer de maneira mais efetiva. Por isso, vamos usar elementos da vida cotidiana como os jornais, os problemas urbanos, os desafios do mundo do trabalho, por força do próprio edital publicado para a construção dessa coleção. O livro do professor tem uma característica um pouco diferente. Enquanto o livro do aluno está organizado com todas as disciplinas para, por exemplo, o chamado 6º ano, o livro do professor tem uma outra característica. Ele agrupa por disciplina todos os conteúdos trabalhados nos 4 blocos referentes a 6º, 7º, 8º e 9º ano do segundo segmento. Na verdade, se repetem os mesmos conteúdos com as indicações para o professor. A diferença fundamental é que ele está encadernado de um outro modo. Existe um livro do professor que é específico de geografia, um outro que é específico de ciências, um outro que é específico de matemática e assim por diante para todas as disciplinas. O livro do professor para o segundo segmento, temos aqui no início algumas orientações sobre a concepção e estrutura da obra e também algumas indicações mais conceituais antes de se iniciar o trabalho com os conteúdos. Fica evidente aqui no sumário, então, como está organizado, que no mesmo livro estão os conteúdos para o professor referentes ao 6º ano, ao 7º ano, ao 8º ano e ao 9º ano. Vocês terão agora a oportunidade de entrar em contato com os autores dessa obra para conhecer mais de perto quais foram os pressupostos e algumas indicações também de uso dessa coleção para o segundo segmento. Os livros foram organizados de tal forma que os capítulos são temáticos, abordando contextos e situações práticas, retirados do cotidiano e da vivência dos nossos alunos, né? E para nortear o trabalho da elaboração desses materiais, 3 princípios foram considerados fundamentais. Um deles é considerar a bagagem cultural dos estudantes.
Quando nós pensamos em considerar a bagagem cultural dos estudantes, nós não estamos falando dos conhecimentos prévios que os estudantes necessitam ter para prosseguir nos seus estudos sobre determinados conteúdos. Vou tomar como exemplo o capítulo em que chamamos de mercado informal, mulheres e a matemática. E pegamos uma situação que é uma situação muito comum, na maioria, muito comum entre as pessoas que estudam nesse segmento. Quase todo mundo conhece mulheres ou homens que fazem algum trabalho informal para complementar o seu salário. Nós pegamos a Marinalva, que é uma pessoa que faz tortas e ela pretende vender essas tortas em algum lugar. Então ela tem algumas preocupações de buscar os locais de venda, de saber quais são os custos desse empreendimento, quais os lucros que ela pretende ter, como é que ela elabora as suas receitas. E então nesse capítulo nós percebemos assim vários temas matemáticos que estão entrelaçados e que a gente procura estar dando significado para essas situações. Então vocês vão encontrar, por exemplo, uma receita, e aí se eu quero aumentar a quantidade de tortas, como é que eu faço a proporcionalidade, quais os elementos que eu entro para gastar, que são os números decimais, as frações e assim por diante. Então, quando a gente fala que quebra a proposta, tenta romper com a proposta curricular do ensino regular, nós estamos quebrando, na verdade, essa situação. Quando a gente trabalha com os campos numéricos, a gente não procura fazer os campos trabalhando os conjuntos naturais, depois os inteiros racionais. Nós procuramos trabalhar todos eles mais ou menos interligados. Um outro princípio que é fundamental nesse trabalho é dar oportunidade para que os estudantes expressem os seus conhecimentos, identifiquem as suas dúvidas e formulem algumas hipóteses. Isso a gente pode estar observando no capítulo chamado Mutirão e Moradia. Então é comum entre as pessoas que frequentam esse segmento que nós nos atemos, elas conhecem quase ou participaram já de mutirões, de construções de casa, e a gente percebe que os pedreiros, mesmo que não tenham uma escolaridade formal, eles trazem algum conhecimento sobre proporcionalidade quando falam no traço do cimento e areia, quanto que eu tenho que pôr de cimento, quanto que eu tenho que pôr de areia. Quando vou construir um cômodo ou uma casa, qual a área de cada um dos cômodos. Então são noções intuitivas que a gente procura buscar dos alunos e tentar, a partir dessas noções ou noções de prática, sistematizar e transformar num conteúdo escolar. E a gente vai observar também o seguinte, sempre procurar partir de situações contextualizadas para que a gente possa garantir uma aprendizagem significativa. O que significa isto, né? Uma aprendizagem significativa. Então, nós vamos, num dos capítulos denominado Escolaridade e Trabalho, nós pegamos a situação de uma pessoa que trabalha numa casa de família e ela é uma pessoa registrada. Então, o processo de registro, como é que é o cálculo do guia da Previdência Social, e aí a gente explora toda a noção de porcentagem. Então, esses são os pontos básicos, os princípios básicos que a gente levou em conta para estar elaborando essa coleção de matemática. E aí a gente percebeu o seguinte também, quais os conteúdos que são fundamentais para a gente trabalhar com essa clientela, né? E aí nós tivemos um grande desafio, o que priorizar, né, em cada um dos blocos, aqueles conteúdos que possam ser socialmente relevantes. E aí nós fomos buscar, dentro das fundamentações mais recentes da educação matemática, trabalhar com o que nós chamamos em matemática de ideias fundamentais. Então, são as ideias fundamentais que são as ideias
que acabam norteando todo o trabalho em todos os capítulos. Nós não propusemos uns segmentos fragmentados, mas todos eles interligados. E quais são as ideias fundamentais que a gente procurou levar em conta, né? A proporcionalidade, que é uma ideia assim, muito presente em quase todas as pessoas, mesmo aquelas que não frequentam as escolas, e que é uma ideia muito importante na matemática, que posteriormente nós vamos trabalhar com as questões das semelhanças, questões da congruência, construções de gráfico e assim por diante. Trabalhamos também com padrões, regularidade e generalizações a partir das observações não só dos aspectos da natureza, mas as observações nas artes, e aí buscar generalizações não só numéricas, como também as numerações algébricas. Uma outra ideia importante é a ideia de equivalência, que é uma ideia fundamental na construção dos números naturais, nas relações de ordem, nas relações de comparações. A ideia de combinação, que é uma ideia mais ou menos recente em termos de ensino fundamental. Era uma ideia que até há um pouco tempo atrás nós trabalhávamos só no ensino médio, e hoje nós estamos trazendo para ensino fundamental, em função das demandas, né, do século XXI, que a gente tem outras formas de pensar e que outros aspectos têm que ser relevados, que é a questão das combinações, da probabilidade e da estatística. E uma outra ideia que a gente buscou é trabalhar cálculo mental, estimativa e aproximações. Por que a gente está enfatizando também essa ideia? Porque os alunos que frequentam os segmentos finais, normalmente eles têm muita prática, como eles já têm um trabalho, já são profissionais, eles têm o cálculo mental, a estimativa muito presente. Então, a partir desses conhecimentos, a gente procura transformá-los em conhecimentos mais sistematizados. As aproximações, porque a vida hoje cotidiana, a gente trabalha o tempo inteiro com estimativa, o tempo inteiro com aproximações. Então, esse é assim, bem de uma maneira sintética, o que nós procuramos estar enfocando na nossa coleção de matemática. Acho que vale a pena dizer também que, caso tenha alguma dificuldade em ter acesso ao livro do professor, ele está disponível também no site do Viver Aprender, que é o www.viveraprender.org.br. Lá você pode fazer um cadastro e o download da parte específica do professor.